Aí ele, boa noite, eu tô procurando o César. Sou eu. Aí ele tirou o distintivo e falou, é da imigração. O César tem uma história aqui que foi deportado. Foi isso mesmo, cara. Que é a palavra mais temida pelo imigrante. Essa é mesmo. Né? A gente fica aí com medo, né? Todo mundo, foi deportado, tal, quero saber como é que foi e tal. Então ele vai contar tudo, ele disse que vai contar aqui. Vou contar tudo. Eu tava com visto de estudante e era a minha última renovação, então eu não tinha mais como renovar o meu visto. A não ser que eu fosse para um curso de ensino superior ou então cidadania. E aí a gente conversou e falou, olha, se eu for fazer 1 ano de faculdade, praticamente paga a cidadania. Então, acho que é muito mais vantajoso. Vale muito mais a pena você pagar a cidadania do que fazer 1 ano de faculdade. Sim. E aí você não tem aquele vínculo ali com a escola, né, cara? Você tem um compromisso. Eu tava muito preocupado porque como ela tava grávida, a gente não sabia como é que ia ser, né? Poxa, ela grávida ou com um bebê recém-nascido, e eu ter que ir pra faculdade, trabalhar e tal, e ficar naquela coisa de visto. Então a gente falou, olha, eu acho que a gente pensou a mesma coisa que muito brasileiro aí pensa a mesma coisa. Que é o quê? Se o visto vencer, eu vou ficar aqui. Eu vou dar entrada à minha cidadania e vou deixar rodando o processo. Deixar entendeu? rolar. Deixa rolar. Aí, nesse período, nesse deixar rolar, Exatamente. porque a gente usa o termo ilegal, que é meio errado, mas é o irregular, né? Você ficou meio que irregular. E continuou trabalhando. Continuei trabalhando. E aí, cara, vou até falar aí pros brasileiros aqui, ó, que moram aqui, que eu acho que tem muita gente mesmo assim nessa mesma situação, que é o quê? Eu tô com meu visto, descobri que tenho cidadania, desculpa. É a minha história, né? Tava com visto de estudante, mas tava para vencer. E aí eu precisava, eu queria entrar com a cidadania. Aí você fala, pô, não quero esperar no Brasil, vou esperar aqui. A gente tinha esse caso do filho, né, que não queria ir pra lá e tal. Mas enfim, queria ficar aqui com o documento vencido, entendeu? Até sair a cidadania. Que era uma questão ali de alguns meses, entendeu? Sim. E eu acho que tem muita gente aí nessa situação igual, na mesma condição. E a gente nunca tinha ouvido nenhum caso de ninguém que tinha sido deportado. A gente falou, pô, imagina, eu não sou nenhum criminoso. Não tô fazendo nada de errado. O que aconteceu foi que o meu documento saiu da validade, ele expirou. Isso. Ainda não chegou. Mas eu não tô fazendo nada de errado, eu tô trabalhando no hospital, minha esposa tá grávida, a gente quer construir uma vida aqui. Então, assim, a nossa consciência, né? Cara, eu não tô fazendo nada de errado. Meu documento venceu, eu já estou trabalhando pra me regularizar. Então, assim, a probabilidade de dar uma coisa errada era muito pequena. E aconteceu, né? E deu errado. Mas assim, no momento que o seu visto expirou, o seu trabalho não pediu um novo cartão, nem nada do tipo? Então, esse é o pulo do gato, Felipe. Foi isso aí. O que acontece é o seguinte, eu trabalho hoje, e na época também trabalhava, numa maternidade pública do governo. Então, eu sou funcionário do REIT-SI. Quem não conhece o REIT-SI... É o SUS daqui. É o SUS, daqui. Então, eu era funcionário do governo, e como você tá linkado com o governo ali, entendeu? E o que aconteceu? O meu visto expirou. Isso foi em outubro de 2016. E aí, assim que expirou o meu visto, passou alguns meses, eu falei, cara, eu vou ficar quietinho aqui, não vou falar nada, tô na minha, né? Se eles pedirem, eu falo o que tá acontecendo. Se não pedir nada, toca o barco, né? Deixa acontecer. Sim. E aí, o que aconteceu? Quando passou outubro, novembro, dezembro, quando chegou em dezembro, o pessoal da RH me chamou, eu falei, vem cá, cadê seu visto? Que expirou já faz aí 2 meses quase. E aí eu falei, olha, vou explicar deixa eu contar minha história, calma aí. Assim, veja bem. Pera aí, deixa eu contar aqui, deixa eu contar minha história. E aí eu fui lá dizer a verdade, cara. Falei, olha, meu visto expirou, não tenho mais como renovar mesmo, só que eu tô no processo de cidadania. Na época, eu tava recolhendo os documentos ainda. Não tinha nem dado entrada no processo, nem nada. Então, tava esperando essa tramitação aí, que demora, né? Tem que legalizar os documentos e tal. Então, tava nesse processo. E aí, eu mostrei os documentos. Falei, ó, tá tudo aqui. Eu tenho direito à cidadania.
é uma questão de tempo. Então, assim, se eu tiver o tempo suficiente para me regularizar, isso já tá acontecendo. E aí, dei uma choradinha lá, né? Falei, Sim. olha, minha esposa tá grávida, né? Pô, me dá um desconto aí. A gente sempre joga a culpa no filho, né? Sim, sim. Mas aconteceu o quê? Porque, assim, as empresas que eu trabalhei, a partir do momento que meu visto estava para ser renovado, e aí falava assim, olha, eu preciso do novo cartão aí quando chegar, exatamente na hora, entendeu? Sim. Eles meio que deixam um alarme lá Sim. programado. Então, com você, Demorou um pouquinho. essa conversa funcionou? Então, que nem eu te falei, meu visto venceu em outubro e eles só perceberam em dezembro, entendeu? Foi não deu nem 2 meses depois. Mas depois disso, depois dessa sua choradinha. Aí eu fui lá dar essa choradinha. E aí a menina do RH falou, não, eu preciso de documento. Se não tem documento, acaba aqui. E aí eu fui falar com o meu gerente, falei, olha, cara, pô, minha esposa tá grávida e tal, né? Me ajuda aí. Foi dar uma segunda chorada. O que eu vou fazer, né? E aí ele falou, não, deixa comigo e tal, eu vou conversar com ela e tal. Aí eu fiquei tranquilo, né? Eu falei, não, beleza. E aí quando passou, acho que uns 2 dias, eles me ligaram, meu gerente me ligou e falou, olha, César, eu conversei com o pessoal da RH, não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ter que ser desligado e, infelizmente, eu não posso fazer nada, entendeu? E aí eu fui mandado embora, cara. E ela já tinha uns 7 meses de gravidez, né? Caramba. Já tava com barrigão e tudo. Então, nem voltar para o Brasil nesse caso aí era uma opção, porque 7 meses de gravidez... Então, primeiro que já tava muito avançado na gravidez. Segundo, que tava aquela iminência da epidemia lá, que a gente falou, cara, não sei. A gente tava com muito medo. Aí eu falei, bom, tudo bem, então o que eu preciso fazer é arrumar um outro trabalho, entendeu? Só que sem o visto agora, que ia ser mais difícil. Mas eu falei, cara, não é impossível, entendeu? Aí seria, no termo, seria um trabalho ilegal, né? Um trabalho cash in hand, né? Cash que a gente in fala. hand, sim. Que é que você recebe dinheiro na mão, né? Sem movimentar a tua conta bancária, o PPS e tal. Entendi. E eu falei, bom, tem, né? Essa opção. E aí eu fui procurar, cara. E aí eu fui abençoado, assim, cara, na verdade. Tive muita sorte. Na época tinha uma padaria que chamava Polidos. Sim, esse eu não... Era brasileira. Acho que esse nome não me é Ficava estranho, ali perto da Capitol Street Street ali e tal. Sim. Enfim. Aí eu fui trabalhar lá. Fui trabalhar lá de garçom. Cara, eu trabalhei lá acho que 2 dias. Aí o dono falou, cara, você é muito bom, você tem um inglês legal, desenrolado. Pô, tá com a sua família aí, esforçado. Você não quer meio que ficar aí meio que de gerente aí pra mim? Eu falei, beleza. Aí eu falei, pô, fechou, né? Aí a gente combinou um valorzinho lá. Eu trabalhei durante esse tempo. E aí eu consegui esse trabalho em janeiro. Então, só pra ter a linha do tempo. Sim. Em dezembro eu saí lá do hospital. E em janeiro você já estava trabalhando. E aí, em janeiro eu comecei a trabalhar nessa padaria, entendeu? Trabalhava ali fazendo café. Comecei como garçom, né? E depois fiquei meio que... Fazia escala. Meio que tipo um gerentezinho ali, entendeu? Agora que o negócio começa a ficar ruim, cara. Agora que o perrengue começa. E aí, o que aconteceu? Teve um dia que eu trabalhei. Até tarde, eu fechei a padaria, fiquei lá limpando tudo e tal. E fui pra casa, já era tarde, cara. Era tipo umas 8 horas da noite, assim, sabe? E aí toca a campainha de casa. E aí eu achei estranho, porque ninguém toca a campainha na nossa casa. Vou lá ver o que é. Vou descer. E aí minha esposa falou, não vai. Na hora, ela falou, não vai. Deixa. Eu falei, não, vou lá, vou abrir a porta, né? Sim. Desci as escadas, tranquilão, fui lá abrir a porta. Tinha um senhorzinho na minha frente lá, um cabelinho grisalho. Tava com uma roupa, acho que normal, assim, também, tipo uma blusa e tal, né? Era janeiro, tava frio. Sim. E aí eu falei, oi, tudo bem, né? Boa noite. Aí ele, boa noite, eu tô procurando o César. Aí eu, sou eu. Aí ele tirou o distintivo e falou, é da imigração. Cara, na hora, eu fiquei gelado, assim. Sim. Eu nunca tinha visto uma história como essa antes. E até hoje não ouvi, se aparecer alguém aí, que a imigração foi na minha casa me buscar, cara. E aí não passava nem azeite na hora? Ah, não. Na hora nem o Wi-Fi? Eu não sabia nem o que fazer. Sim. Aí ele falou, posso entrar?
Aí eu falei, ué... Tem... Pode falar que não. Opção? Eu falei, ué, pode ir? Sim, né? Entra. A gente entrou, subimos lá em casa. Aí minha esposa tava no quarto. A gente subiu conversando em inglês. E aí, eu falei, olha, só um minuto. Ele falou, chama a tua esposa. Aí eu falei, ah, tá. Só um minutinho. Aí ele sentou na sala. Eu fui no quarto e ela falou, quem que tá aí que você tá falando inglês, né? Que a gente não costumava receber muito amigo gringo assim e tal. Somente tarde, num dia de semana, cara. Era sexta-feira. Não, era um dia de semana. Sim. E era à noite, cara. Tipo, era umas 8, quase 9 horas da noite, sabe? E assim, a gente nunca tinha visto nada parecido com isso. Sim. E aí eu cheguei lá no quarto e falei, é da imigração. Branco. Vai lá, você tá brincando. Eu falei, não. Ele tá aqui na sala. Quer falar com a gente. Aí a Diana tava com a barriguinha na época, né? Aí ela colocou umas roupas assim, ficou com medo, né? Não sei de... Você não sabe como reagir. Instinto, né? Instinto, né? Colocou umas roupas assim, tentou esconder a barriga e tal, né? E aí a gente foi lá na sala, aí ele sentou lá com a gente e falou, olha, what's the story? E aí? Ele perguntou isso mesmo? Perguntou, cara. Falou, cara, é o seguinte, eu vim aqui porque eu tive uma denúncia trabalhista que você estava trabalhando ilegal. E aí ele me falou que quem me denunciou foi a menina do RH. Do outro trabalho. Lá da maternidade, do hospital. Entendi. O que eu imagino, eu não sei. É imaginação minha mesmo. É que quando ela percebeu que eu tava sem visto, e como é um órgão do governo e tal, associado ao governo, ela ficou com medo. Era meio que a obrigação dela. E aí eu acho que ela ligou na migração e falou, olha, tinha um cara trabalhando aqui, sem documento, mas a gente já resolveu. É o que eu sinto, entendeu? Eu não acho que foi maldade, que ela ligou lá, sabe? E aí os caras, então me passa aí os documentos, me passa o endereço, as coisas, entendeu? Mas então, aí chegou lá, what's the story? What's the story, Aí... Como é que foi a conversa com o cara da imigração? Aí eu peguei e falei, olha, a história é o seguinte. Aí eu abri o jogo, falei, olha, minha esposa tá grávida, tem tá rolando essa epidemia no Brasil de microcefalia, de bebê recém-nascido e tal. A gente gostaria de ter o bebê aqui. A gente se sente muito mais seguro de ter o nosso filho aqui. E aí, ele falou, tá, mas seu visto tá vencido, né? Eu falei, não, eu sei e tal, né? Mas a gente, poxa, tá querendo se regularizar. Eu não falei nada da cidadania. Que eu já tava bem encaminhado com a cidadania. Eu tava pronto já pra dar entrada. E aí, não falei nada. Falei, olha, a gente tá querendo se regularizar, mas assim, pelo menos a gente gostaria de ter o filho aqui. Ele, olha, cara, não sei, porque o negócio é o seguinte. Quem tá ilegal aqui é você. Ela tá bem. Quem tem que ir embora é você. Ela pode ter o filho aqui. Aí, cara... Aí a gente desmoronou, né? A gente falou, não, poxa, você não pode fazer isso comigo, né? Eu não tô fazendo nada de errado, né? Toda aquela coisa. Eu falei, cara, eu não sou um criminoso. Peraí, né? Inclusive, eu tô aqui faz anos já, pagando taxa, sabe? Eu não tenho nada, não tô devendo nada pra ninguém. Meu documento só venceu. É isso. Entendeu? E ele falou, olha, cara, não sei, não adianta você pagar a taxa que não te dá direito a nada. Você não tem direito a visto porque você tá pagando taxa. Ele foi bem, sabe, bem firme, assim. Mas não faltou com a educação, entendeu? Não foi mal educado, nem nada. Ele fez o trabalho dele, entendeu? Ele foi lá fazer o trabalho dele. Porque assim, eu imaginava que alguém da imigração fosse chegar lá. Se fosse chegar, já ia chegar pra te prender ou pra te levar pra algum lugar. Mas ele ainda foi, ouviu a sua história e tal. Então... Mas por quê? Mas continua aí, tá? Porque eu tá tô gostando? curioso, tô gostando. Mas assim, você se imaginou... Pô, o cara entrou aqui, alguma hora você falou assim... Quando tava subindo a escada, você falou, esse cara já vai levar minhas coisas? Cara, eu não conseguia pensar em nada. Em nada. Eu tava, assim, em estado de pânico, assim, cara. Eu travei mesmo, assim. Eu não sabia o que pensar, o que fazer. Porque tudo que a gente tinha planejado e sei lá, projetado, né?
poxa, vamos ficar aqui, né? Vamos esperar sair nossa cidadania. Já tava na iminência da gente entrar com... A gente já tinha todos os documentos, já tava com a grana. Tava tudo certo. O nosso advogado ia entrar com o processo naquela semana. Então, assim, cara, tudo que a gente tinha planejado, naquele momento, eu falei, acabou. Então, eu não sabia o que pensar, entendeu? Era aquilo ali no momento. E aí ele falou tudo isso pra gente e falou, olha, me dá os passaportes. Aí ele pegou os nossos passaportes. Os dois? Os dois. Mas se você que tava ilegal, por que ele foi checar, né? Ah, entendi. Só pra dar uma olhada. Aí ele olhou dela, devolveu dela. O meu ele já jogou dentro da pastinha dele ali, dobrou. E aí ele falou assim, olha, César, eu vou te dar tempo. Ele falou desse jeito. Eu vou te dar tempo. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu vou te dar um tempo. E aí eu fiquei assim, como assim dar um tempo? Não tô entendendo nada. E o pior é que assim, não tinha nem a quem a gente recorrer. Porque, de novo, a gente nunca viu ninguém passar por isso. Nada. E a gente, mas dá tempo? O que é isso e tal? Aí ele começou a escrever uma carta. Era um papel, na verdade, já. Eu até ia trazer aqui, mas a gente acabou perdendo nas mudanças e tal. E aí, o que aconteceu? Era uma carta impressa da Garda. O cara é um policial, né? Não tava fardado nem nada, era um senhorzinho. E aí ele escreveu nessa carta dizendo que eu tinha um appointment lá na imigração. No dia 31 de janeiro. Isso era mais ou menos metade de janeiro, então ele me deu, sei lá, umas 2, 3 semanas. Pra eu ir lá. E ele falou, olha, se prepara, não sei, dá um jeito e vai lá na imigração nesse dia, nessa hora. E aí ele falou, se você não for, você vai ser foragido. Você tem que ir. Tá entendendo? Eu falei, sim, tô entendendo. Tô entendendo. Ele explicou o que era isso lá? Cara, nada. Nada. Simplesmente compareça. Ele falou, olha, você tem que estar lá tal dia, tal horário. E ele falou, vou te dar tempo. Aí eu comecei a ficar desesperado. Aí eu fui conversar com a Jéssica, fui conversar com um monte de gente. E, cara, todo mundo assim, desacreditado. Todo mundo, cara, mas como assim? E vários amigos nossos também, assim, do nosso ciclo social, estavam na mesma situação, esperando sair a cidadania. Entendeu? E com o documento vencido e tal. E justo a gente, nessa condição dela tá grávida e tudo, sabe? Passar por isso desse jeito da imigração lá na porta, cara. Foi um pesadelo mesmo, cara. Foi difícil. É difícil até de acreditar que a Irlanda faz isso, entendeu? Então, 15 dias, compareça lá. Você procurou algum advogado? Então, aí a gente começou. O que a gente faz? E a gente encontrou uma instituição aqui na Irlanda que chama MRCI. Sim. MRCI. Migrant Rights Center Ireland. Sim, você já passou por isso também, não. Nunca precisei, mas toda vez que eu tenho alguma dúvida relacionada à imigração, eu mando uma mensagem para eles. Isso. Aí a gente encontrou essa associação e a gente falou, cara, vamos lá, né? Aí um dia a gente foi lá e eles têm um time de advogados que defendem direitos dos imigrantes aqui na Irlanda. Isso, advogados voluntários, né? Provavelmente. Exatamente, tudo voluntário. Você não paga nada e tal. Aí a gente... Não lembro se a gente teve que agendar, se a gente apareceu lá, não consigo lembrar. Mas a gente foi lá. E quando a gente chegou lá, a gente até depois viu que tinha até um advogado brasileiro lá, cara, na época. Não vou lembrar o nome dele. Mas a moça que atendeu a gente lá era uma irlandesa mesmo. Aí a gente contou tudo, cara. Falei tudo. Aí pra ela eu falei do lance da cidadania. Aí ela falou, olha, acho que você fez bem mesmo de não falar da cidadania. Porque eu não sei se isso pode ter alguma implicação no teu processo. E esse era o meu medo. Verdade. De ter algum registro de eu, sei lá, ter ficado aqui com o documento vencido e isso atrapalhar a minha cidadania. Então eu falei, cara, nem vou falar disso. Aí ela fez basicamente uma carta contando tudo o que estava acontecendo no Brasil, a nossa história, escreveu tudo isso e meio que instruiu a gente. Falou, olha, fica tranquilo, eles vão lá, vai ser tipo uma parole, que eles falam, né? Uma audiência. Sim. Você vai lá e você vai reivindicar, você vai lá contar a sua história. Eles vão perguntar o porquê que você tá ilegal, o que aconteceu. Eles querem saber, entendeu? E aí eu falei, bom, beleza, vamos lá. Aí a gente... Mas também você não foi com advogado nesse Não pode. Aí a gente perguntou pra ela, falou, olha, então, como é que funciona? Ela falou, olha, sinceramente, eles não vão gostar se for um advogado daqui.
Pode ser que eles vão até dificultar mais a tua vida e tal. Então, assim, vai lá, tranquilo, mostra essa carta, explica a sua história, fala o que aconteceu, o que vocês querem fazer aqui, se apresenta. E aí, vamos ver o que eles vão falar, entendeu? E aí, a gente falou, bom, tudo bem, vamos lá então. Aí a gente chegou dia 31 de janeiro e fomos lá na imigração. Vocês dois, você e sua Eu esposa. e minha esposa. Grávida. Barriguda já. Já tinha o quê? 8 meses É, aí? já tava com 8 meses. E aí, a gente foi pra lá. E aí é engraçado, porque assim, quem conhece a imigração aí, sabe que tem aquela portinha que você entra principal ali, né? É, a imigração, o prédio da imigração aqui em Dublin. Isso, aqui em Dublin. Tem aquela portinha que você entra, tem a recepção. Aí a gente entrou lá e ficou meio assim, tá, mas o que a gente faz, né? Pra onde a gente vai? Aí eu fui num guichê lá e falei, olha, eu tô com essa carta aqui e tal. Aí o cara, tipo, deu uma regalada assim no olho. Falou, não, espera aí que alguém vai te procurar. Aí a gente sentou lá, ficou esperando. Aí ele pegou a gente lá Aí chegou o mesmo senhorzinho que foi lá na minha casa. Sim. Chegou lá na sala de espera, pegou a gente e falou, me acompanha. Aí a gente passou por trás daqueles guichês. Sim. A gente passou tudo lá por trás, subiu umas escadas... E a gente foi lá dentro mesmo da imigração, cara. Lá no prédio administrativo ali, né? Você teve esse privilégio pois de cara, sala VIP lá. Enquanto a gente fica lá nos guichês, lá na frente. Pois cheguei lá com atendimento personalizado. Caramba. Aí a gente subiu lá na salinha, aí tinha uma salinha, né? E aí ele pediu uns minutinhos, e aí chegou ele e um outro senhor. Um outro senhorzinho lá. E aí, ele abriu a pasta, meu passaporte estava lá, e aí ele começou a falar com o amigo dele que estava ali, né, o outro senhor, e explicar um pouco. Falar, fui lá e tal, foi uma denúncia de trabalho, não sei o que, tal. A situação deles aqui é essa, tal. E aí eles falaram, tá, agora, César, conta aí, o que você quer, o que você tá fazendo aqui, what's the story, de novo, né? Sim. Aí eu repeti tudo que eu já tinha falado, falei, olha... Meu documento venceu. A gente gostaria muito que ela tivesse o bebê aqui, por causa dessa epidemia, tarari, tarará. Expliquei tudo de novo, falei tudo direitinho. E aí peguei e falei, olha, inclusive a gente foi nessa instituição, no MRCI, e eles deram essa carta aqui pra gente trazer pra vocês. Cara, ele pegou a carta assim, mas ele só bateu o olho no logo. Ele pegou e jogou assim, ó. Nem deu bola, cara. Aí nisso a gente já ficou desesperado. Nossa, e agora? O que a gente vai fazer, né? E aí... Então não ajudou muito. Cara, não ajudou. Pode falar. Você falava o que você queria fazer depois? Por exemplo, assim, eu vou ter meu filho e eu vou voltar pro Brasil. Ou eu vou ter meu filho... Você não queria falar da cidadania, mas assim... Vou ter meu filho e vou me regularizar. Não sei, o que você dizia pra ele assim? Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou me regularizar? Então, o nosso speech ali, né? A nossa... promessa era que o quê? Que a gente ia ter o filho e ia pro Brasil. Sim. Entendeu? Então, no meu plano, o que era? Poxa, a gente vai pro Brasil enquanto o nosso processo de cidadania tá rodando. Aí a gente fica ali um tempinho mesmo, vai ser bom pra a nossa família conhecer, né? O bebezinho, vai ser legal, porque a gente vai ter a família perto também, o começo é bem difícil. Eu falei, tudo bem, vai dar certo. E assim que sair a cidadania, a gente volta, entendeu? Então, essa era o meu planejamento geral, mas pra eles eu falava, olha, eu quero ter o filho aqui, eu vou pro Brasil. Era isso. Ponto. Sim. Entendeu? E aí... O cara leu a carta lá e falou, olha... leu a carta, nem leu, cara. Leu, né? Nem só leu. Bateu o olho. Ele bateu o olho, assim, viu lá em MRCI e falou, e já botou do lado e falou, cara, isso aqui pra mim não me interessa. Aí ele falou, o seguinte, você tá me dizendo que tem uma epidemia lá, eu não sei. Você vai precisar de uma carta de um médico dizendo que ela está em risco se ela for pro Brasil, tá? E aí eu falei, tá, mas uma carta do médico brasileiro, um médico irlandês, tava tentando ali, né? Ele, não sei, isso aí você vai ter que se virar. Ele foi bem assim, esse outro senhorzinho, não que foi em casa. Ele, não sei, você vai ter que se virar. Por mim, é você que vai embora. E ela fica aí. Porque ela tá saudável, ela tá com visto, tá tudo certo. Quem tá aqui com documento vencido é você. Então, por mim, é você que vai embora. E aí eu fiquei, cara, não faz isso comigo, né?
É meu primeiro filho, sabe? Não dá. Tem que ver o meu filho. Cara, na hora a gente desabou, assim, a gente começou a chorar ali na frente dos dois. Porque, cara, a gente não tinha mais o que fazer, entendeu? E aí, esse cara malvadão ali, o agente malvado... o good cop, bad cop. É isso aí mesmo. O agente malvado ali falou, cara, não sei, vocês aí se entendam, por mim é isso aí. E saiu da sala, cara. Aí nisso o Gary, eu até falei o nome do cara aqui, o cara que foi lá em casa, sim. ele foi atrás dele, demoraram um tempo, aí a gente ficou naquele silêncio, né, cara, eu me tremendo, nós dois chorando, assim, foi um terror, assim, né, cara. E aí, daqui a pouco ele volta. Aí quando ele volta, ele chega e fala assim, olha, César, eu sinto que você é uma pessoa boa, que você não tá fazendo nada de errado, eu sei disso, e eu quero te ajudar. Então, eu vou fazer uma coisa pra você, eu não posso fazer isso por ninguém, porque senão meu emprego tá em risco. Ele falou exatamente isso. Sim. Então, assim, vamos fazer o seguinte, I'll give you time. Eu vou te dar tempo. Aí eu falei, pô, tá, mas não entendi nada. Nada. Que na sua cabeça você já tava assim, voltando, né? Já eu falei, cara, o que eu vou fazer? Daqui eu vou pro aeroporto, sabe? Como é que acontece isso? E não tem ninguém pra contar sobre isso, né, cara? Sim. E aí eu fiquei assim, e aí ele pegou e escreveu um papelzinho igualzinho o primeiro que ele me deu. Ele falou, volta daqui um mês. E aí, na hora que eu peguei o papel, ele falou, olha, você vai ter que me fazer um favor, uma coisa muito séria. Você não pode trabalhar. Você tá me entendendo? Ele falou, não sei como é que você vai se manter. Eu não sei o que você vai fazer. Você não pode trabalhar. Aí eu falei, entendido. E o que tava escrito nesse papel aí? A mesma coisa estava escrito no primeiro, marcando um appointment. Tinha lá meus dados. Mês que vem. Isso. Tinha meus dados lá, o meu nome, o meu passaporte. E dizendo que eu tinha um appointment com ele lá na imigração. Daqui um mês pra frente, na data específica, data e horário, só isso, era o mesmo papelzinho. Esses 30 dias aí, sua esposa já teria o filho? Ainda não. Ainda não. Aí eu peguei e fiquei sem entender nada. Eu falei, tudo bem, e agora, né? O que eu faço? Ele falou, olha, vai pra casa e volta daqui 30 dias. E tenta arrumar a carta do médico. E não trabalhe. Então são essas coisas que você tinha que fazer. A minha lição de casa. Sim. E aí eu já tava trabalhando. Lá no Cash in Hand, lá na Polides. E, cara, eu não tinha condição e nem minha família. Igual eu falei pra você, cara, uma família super simples. De não trabalhar. Eu falei, eu preciso trabalhar. E o que eu trabalhava ali, cara, pra pagar aluguel, comida e, sabe, só. Era pra gente se manter mesmo. E ela tava de licença maternidade, né? Ela trabalhava de housekeeping, né? E todo o dinheiro que a gente tinha guardado era pra cidadania. Então, assim, cara, não tinha como não. Aí eu fui lá pro dono da padaria lá, expliquei a história. Falei, cara, minha situação é essa e tal. Não quero te prejudicar, né? Enfim, é desse jeito aqui. Só que eu preciso do trampo ainda. E se você puder continuar me pagando cash in hand, pode ser desse jeito? Aí ele, não, beleza. Cara, me salvou, assim, total, cara. E aí eu continuei trabalhando ali, entendeu? Mas assim, ele não sabia que você estava trabalhando nesse lugar, Não, em tese. Não, porque como era cash in hand, ele não tem nem como... Não, mas assim, o cara não te seguiu, não teve nenhuma... eu acho que não. Nenhuma coisa assim, né, de filme e tal. Você sabe como eles são aqui, cara. Eles têm um relacionamento meio de confiança, entendeu? Entendi. Então, ele mesmo falou pra mim, assim, nesse sentido, do tipo, olha, cara, não sei como é que você vai se manter. Você não pode movimentar teu PPS. Você não pode trabalhar registrado. Se eu não me engano, acho que ele até falou esse termo, né? Ele falou, não pode trabalhar registrado. Não pode trabalhar. Então, assim, ele mesmo já... você já sabe, cara, como é que funcionava, entendeu? Entendi. Eu falei, bom, beleza, então, né? E ele falou, volta daqui um mês. E aí, cara, a gente foi pra casa com a perna mole, né, mano? Nossa, cara. A gente saiu dali desesperado. Aí começamos a ligar pra família, né?
a contar o que tava acontecendo. Cheguei em casa lá, fui contar pra Jéssica, pro Ed, fui chorar no ombro dele lá. Tudo que aconteceu, cara, nossa, foi um balde de água fria, assim, né, cara? Ninguém espera, né, meu? Aí eu peguei, a gente foi no médico, aí a gente não sabia, né? E agora? A gente fala, não fala, e aí, sabe? Ficou aquela situação. A gente foi num GP, que era um GP que a gente não tinha... Confiança. Não tinha nenhuma conexão, assim, entendeu? Foi o GP que era mais perto de casa, entendeu? O GP é o médico lá da família, né? E aí a gente foi lá e meio que falou assim pra ele, olha, a gente precisa de uma carta dizendo que ela não pode ir pro Brasil, porque tá rolando uma epidemia, assim, assim, assado, tal. Aí ele olhou pra mim, tá bom. Foi lá, escreveu tudo que eu falei, sem perguntar muita coisa, imprimiu uma carta, falei, bom, tá bom, que top, é isso aí. Mas assim, poderia ter escrito lá também, olha, além disso ela tá com 8 meses de gravidez e tal, mas tudo bem, né, que já é um segundo motivo. Sim. E aí escrever essa carta... Aí 30 dias depois a gente apareceu lá na imigração de novo. Aí foi o mesmo esquema. Mesmo esquema. Chegava lá, olha, tem um apoio, passa lá por trás dos guichês, sobe lá em cima na mesma salinha. Aí dessa vez tinha só o bonzinho. Sim. E aí eles, e aí, como é que vocês estão? Cara, ele tava assim, com uma tranquilidade. Um dia bom. E ele passou pra gente, assim, uma certa ternura, assim, sabe? Ele tava preocupado com a gente, sabe? Enfim, aí a gente voltou lá, chegou lá, nesse segundo appointment. Ele tava tranquilão, ele, como é que vocês estão? Como é que tá o bebê? Vocês já escolheram um nome? Sabe? Muito próximo, assim, sabe? Querendo mesmo saber se a gente tava legal, se a gente tava bem, se tava tudo certo. E a gente, assim, né, cara, gelado, né? Porque a última experiência tinha sido terrível, né? E aí, eu já tremendo, assim, né? Olha, a gente conseguiu a carta do médico e tal. Ele pegou a carta assim, leu bem rapidinho, assim, fechou. Falou, não, tá tudo tranquilo. Olha, que bom que vocês estão bem, então, e tal. Só queria saber se vocês estão legal, tudo certo. Foi lá e preencheu o mesmo papelzinho. Mesmo papel. Pra mais um mês. Caramba. E aí que eu comecei a me ligar, cara. O que tava acontecendo ali? Quando ele falou pra mim, eu vou te dar tempo, ele tava, cara, me ajudando mesmo, entendeu? Ele tava me marcando pra ir na migração como se fosse sempre a primeira vez que eu tivesse indo pra lá. Entendeu? Entendi. E aí eu falei, tá, então acho que é isso, né? Ele, cara, olha, vai ficar bem, vai dar tudo certo e tal, não sei o que, blá, 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 blá. Um detalhe importante dessa segunda vez, ele perguntou, tá, vocês vão pro Brasil? Eu falei, sim. Ele falou, tá, quando que o bebê nasce? Aí a gente falou, bom, a data prevista aí pro parto é no final de abril. E aí, final de abril, começo de maio. Aí ele falou, tá, então, eu acho que eu vou precisar que você compre uma passagem pra maio. Porque daí vai, fechar a história, né? Sim. Entendeu? Que eu falei que é pro Brasil depois que o bebê nascesse, então eu preciso ter a passagem. Aí eu falei, olha, eu acho que pra maio é meio arriscado eu comprar agora. Por quê? Eu não sei se o bebê vai estar bem. Eu não sei se ela vai estar bem. E se tiver algum problema e eu precisar ficar mais tempo, sabe? Eu não tenho dinheiro pra gastar desse jeito, sabe? E aí ele pegou e falou, não, você tem razão. Quando que vocês pretendem voltar? Eu falei, assim que tiver tudo bem. Ele falou, bom, não, tudo bem, então, vai, eu vou te dar mais um mês, tal, preencho a cartinha, e na próxima visita você me traz as passagens. Eu falei, bom, tudo bem. Aí, um parênteses aqui, Felipe, rapidão. Nessa vez que a gente foi pra lá, no final de fevereiro, um mês depois, essa segunda vez, eu já tinha dado entrada no processo de cidadania. Entendi. Então, cara, eu tava tranquilão. E já tinha sido agendado a minha audiência. Meu processo foi judicial, né? E aí já tinha sido agendada a minha audiência pra junho. Junho daquele mesmo ano. Do mesmo ano, 2017. Aí na sua cabeça você falou assim, quando fechar isso aqui, eu vou estar com minha cidadania, pô, cara, vai fechar exato. tudo. Não eu vou falei, precisar cara, nem ir. o meu plano ia ser o quê? Em maio o bebê nasce, em junho a gente vai pro Brasil e vai ser bem onde tá rolando nossa cidadania. Sei lá, 2, 3 meses depois a gente volta. Então ali, sei lá, no máximo setembro eu volto pra Irlanda. Entendeu?
esse era o nosso plano macro, né? E aí eu falei, não, então beleza, eu vou marcar a minha passagem para junho. Pode ser? Que era justamente aonde ia estar rolando a cidadania. E aí ele pegou e falou, não, beleza e tal. Fomos, compramos a passagem, um mês depois, voltamos lá na imigração. Aí cada vez a barriga maior, né? Sim. E esse bebê não nasce, né? Pois é, cara, você vê? Tá dando uma agonia já. Aí voltamos lá, mesma história. Chegamos lá, ele, como é que vocês estão, tal. Mostrei a passagem pra ele, falei, comprei pra junho, comprei pra um mês e pouquinho depois, só pra ter certeza que o bebê vai estar bem, que ela vai estar bem e tal. Ele, não, perfeito, tá tudo ótimo, era isso que eu precisava. E escreveu de novo, mais um papelzinho, como se fosse a primeira vez que eu fosse voltar lá. Então, cara, ele foi comprando, né, tempo pra mim, entendeu? E aí, tipo, e o bebê nasceu depois dessa vez aí? Isso, então, isso foi em março, aí o bebê nasceu dia 18 de abril. Então, foi realmente depois dessa terceira visita aí, eu acho. Isso, E aí a gente tinha uma visita, acho que para 1 ou 2 semanas depois que o bebê nasceu. E aí foi legal, assim, porque ele foi acompanhando, né? Foi fazendo o pré-natal na imigração. Tava visitando mais a imigração do que o médico. É, isso mesmo. Aí a gente foi lá, e aí quando o bebê nasceu, meu filho nasceu, foi tudo bem, né? Nasceu bem, saudável, a Di também tava bem. E aí a gente voltou na imigração com um bebezinho de colo. Aí ele conheceu lá, deu parabéns pra gente, abraçou a gente. Foi muito legal, assim, cara. Virou quase que um amigo, assim. Padrinho. Padrinho, E inclusive, cara, um detalhe aí desse processo de imigração, ele me deu o número do celular dele e falou, olha, César, qualquer problema que você tiver, envolvendo a polícia, a guarda, qualquer coisa, se for um acidente, você me liga imediatamente. E aí você fala comigo primeiro. Você não fala nada pra ninguém sem antes falar comigo. Então, cara, eu tinha um guarda-costa da imigração, praticamente, cara. E aí ele foi um amigão, assim, cara, mesmo. Ele ajudou a gente, entendeu? E aí o bebê nasceu, a gente foi lá, tava tudo certo, a nossa passagem tava comprada já pra junho, né? Pra um mês e pouco depois. E aí ele pegou e falou, bom, então acho que tá tudo certo e tal. Tudo encaminhado. Não preciso mais ver vocês até o dia da sua ida pro Brasil, entendeu? Mas a sua ida não é opcional, tem que ir. Eu tinha que ir pro Brasil. Aí eu vou chegar nessa parte também aí. E aí, e a gente até queria mesmo, igual eu falei, tava com um bebezinho novo, queria ir lá passar um tempo com a família, já fazia um tempão que a gente tava aqui também, e queria apresentar o bebê pra família, contar com a ajuda da família nesse comecinho, né, com o bebê recém-nascido e tal. Enfim, a gente achou que ia ser uma boa ideia mesmo, entendeu? No final das contas. A gente falou, que legal, né? Bom, vamos fazer aqui uma limonada, né? Com esse limão aí. E aí a gente... ele falou, bom, vejo vocês só no dia que vocês forem embora. Aí eu não precisei voltar mais pra imigração. Eu falei, bom, tranquilo. Aí nisso a gente ficou aquele clima de viagem, né, cara? Volta pro Brasil, faz as malas e tal, cuida do bebê, vê a questão de vacinas, né? Um monte de coisa. Fomos se resolvendo, até que fechamos as malas, tudo pronto para ir pro Brasil. O nosso voo era justamente no mesmo dia da audiência. Então eu falei, poxa, amor, olha que golaço, né? Enquanto a gente estiver no avião indo pro Brasil, a nossa audiência tá rolando na Itália. Quando a gente pousar, a gente já vai saber o resultado. É italiano. Sim. Exatamente. Eu falei, nossa, cara, que show. E aí, um dia antes da nossa viagem, cara, tudo fechado, malas fechadas, tudo pronto, você sabe. É aquela dormidinha que você vai dar pra no outro dia pegar o avião. Um dia antes da nossa viagem, é só emoção, né, cara? Sim. Eu recebo uma ligação do advogado dizendo que o juiz que pegou o meu processo se aposentou um dia antes do meu processo. O da Itália lá. Sim. Então, o que acontece quando... Eles iam prorrogar a minha audiência para 1 ano pra frente. Caramba. É muita sorte. Cara, segundo balde de água fria.
Caramba. E assim, a gente tava preparado, ela tava de licença maternidade. Eu tinha conversado com o pessoal que é pro Brasil passar férias. O nosso flat, a gente passou temporário pra uns amigos. Sabe? O pessoal lá do trabalho, inclusive, falei, fica lá, eu vou ficar uns 3 mesezinhos no Brasil, vocês ficam lá. Então, assim, as nossas coisas, roupa, foto, um monte de coisa, a gente deixou tudo lá, porque a gente foi pro Brasil de férias. Um dia antes da viagem. Eita. E aí, cara, aí começa a segunda saga, né, meu? Mas E aí aí- você... Tipo, Deixa eu contar sim. do cara da imigração. Aí o que aconteceu? No dia. Aí esse foi o balde de água fria. A gente já ficou, nossa, e agora? E agora? E aí ele me ligou nesse mesmo dia e falou: olha, amanhã eu vou encontrar com vocês lá no aeroporto. Tá legal? Eu falei, bom, tudo bem. Ele, como é que vocês vão? Eu falei, não, a gente vai pegar um táxi e tal, não sei o quê. Ele, bom, tudo bem, eu encontro vocês lá. Eu falei, tá legal, não tem problema, a gente vai pra lá. E aí no dia que a gente foi pegar o voo, ele me mandou uma mensagem de texto. Falando assim, César, eu tive um problema, eu não vou, mas assim, tá tudo certo, então boa viagem, que dê tudo certo, sabe? Desejando boa sorte, né? E disse que não ia mais. Aí beleza, né, mano? A gente foi pro aeroporto. Passa pela cabeça assim, eu não vou pegar esse voo, não. Aí, a gente foi Sim. pro aeroporto, tudo certo, fizemos check-in e tal. E aí, na hora que a gente foi pro portão de embarque, ele tava lá, cara. O cara tava te testando. Pois é, tava me testando. Mas assim, uma coisa que eu achei legal também é que ele tava lá com uma roupa normal. Ele não tava lá fardado, nada do tipo. Então ele tava ali como se fosse um amigo nosso mesmo, entendeu? Ele chegou, perguntou, como é que tá o Sam, né? Como é que tá o seu filho? Como é que vocês estão? Tão animados? Tão felizes e tal? A gente estamos felizes, tá tudo certo. Aí ele foi, deu um abraço na gente. E aí na hora que começou o embarque, ele ficou ali esperando a gente entrar na aeronave. E a gente foi e fomos embora, cara. Caramba. E aí, Mas essa é a história aí que eu fui deportado. Ele confiou, mas nem tanto. Pois é. Mas você... Bom, então você foi deportado, mas você não foi jogado pra fora do país, né? Então, o que eu penso sobre isso é que eu não tinha opção. Sim. Eu acho que se eu falasse pra eles não vou, sabe, coisa do tipo, aí eles iam fazer, sei lá, me prender, não sei. Eu não quis arriscar, entendeu? Então, na minha concepção aí, na ordem dos fatos, eu não tinha opção. Eu tinha que sair daqui, entendeu? Então, vamos dizer que o termo correto, eu fui convidado a sair do país. Sim. Mas e aí se eu falasse que não, entendeu? Eles iam me botar pra fora, entendeu? Então, eu não sei. Não, mas é isso. É uma deportação, né? O cara tá lá na porta do avião te esperando pra você embarcar, mas você foi com sua dignidade. Tipo assim, você... Eu digo assim, você não foi... não fui violado. Escoltado pela tripulação, você não te tomaram seu passaporte, né? É isso que eu tô dizendo. O lance do passaporte, eu esqueci de falar esse detalhe. Nessa última vez que eu fui lá na imigração, que eu mostrei as passagens e tal, ele me devolveu o passaporte nessa daí. Então seu passaporte ficou retido da ficou primeira de janeiro visita até junho. Entendi. Entendeu? Até junho não, até a última vez que eu fui lá, acho que foi em abril. Entendi. Depois que o meu filho nasceu. Ficou retido com ele. E ele te devolveu um mês antes. Aí me devolveu um mês antes, falou, não, tá aqui, tudo certo, fica tranquilo, tal. Você deu uma lida no passaporte lá, página por página, pra ver... Foi a primeira coisa. Pra ver se tinha algum carimbo lá? Foi a primeira coisa, cara. E tava limpo. Tava limpo, não tinha nada. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.